Olá, time! Meu nome é Carolina e hoje a gente está no quadro Descomplicando Doenças. Hoje, a doença que a gente vai descomplicar é a osteopatia hipertrófica. Se você não sabe o que é isso, se nunca ouviu esse nome, essa é uma ótima oportunidade para você já aprender o básico e as coisas que importam para você aplicar na sua rotina como estudante ou médico veterinário formado. A osteopatia hipertrófica é uma doença principalmente de cães, mas pode afetar outras espécies, como gatos, cavalos. Essas duas outras espécies são as mais comuns. E ela é caracterizada pela proliferação, ou seja, pelo surgimento de novos ossos. Mas como assim? É exatamente isso. Imagine uma árvore. Imagine que o tronco de uma árvore já é um osso formado daquele animal. E, por alguma razão, vão nascendo novos galhos que vão se ramificando a partir do tronco principal. É exatamente isso que é a osteopatia hipertrófica. Na imagem que eu vou deixar aqui embaixo, você vai perceber um osso e várias proliferações como se fossem pequenas couves-flores saindo do osso principal. É isso que a gente chama de osteopatia hipertrófica. E onde que esses ossos vão se proliferar? Onde que vai formar esse novo osso? Principalmente nos ossos dos membros, membro torácico e membro pélvico. E geralmente, os animais que desenvolvem isso vão começando a apresentar essas novas formações ósseas de baixo para cima. Ou seja, a partir da falange, depois vai subindo, até chegar, por exemplo, na escápula, no fêmur. É assim que a doença vai acontecer. Agora você já sabe o que é. Vamos para a próxima parte. Como os ossos dos membros são os mais afetados, os animais vão apresentar certos sinais clínicos relacionados à locomoção. Por exemplo, claudicação, que é o mancar, eles ficam mancando. Às vezes, com o passar, com a progressão da doença, como eles sentem muita dor, eles vão parando de andar, eles vão fazendo menos esforço. Às vezes a dor é bastante grande e eles param de comer, consequentemente ele emagrece, porque ninguém merece comer e sentir dor ao mesmo tempo. Eu não sinto fome quando eu tenho dor, e você? E muitas vezes esses sinais clínicos são os que surgem antes mesmo de alguém suspeitar dessa condição. Essa condição, a osteopatia hipertrófica, não é uma doença tão frequente assim na rotina de diagnóstico, mas pode acontecer com você. Além disso, os animais também apresentam aumento de volume, o membro fica inchado, porque tem uma nova proliferação, uma nova formação de osso ali. Então vai aumentar de volume o membro afetado ou os 4 membros. Às vezes há casos em que os animais desenvolvem essa doença nos 4 membros. Eu vou deixar também uma outra imagem para você entender como que é esse aumento de volume. E nesse caso aqui eu vou dar o exemplo de um gato. E claro, como é uma proliferação óssea, o principal meio, a principal ferramenta diagnóstica que você pode utilizar para concluir esse caso é utilizando a radiografia, ou o que vocês chamam popularmente de raio-x. A radiografia vai sim mostrar que tem novos ossos menores, pequenos, sendo projetados saindo a partir de um osso principal. Você sabe como diagnosticar? Te ensinei o que é a osteopatia hipertrófica, quais são os principais sinais clínicos que os animais vão apresentar e agora, por que essa doença acontece? Da onde ela surge? E por que é importante saber disso? Ainda há várias controvérsias em relação à origem dessa doença, por que ela acontece? Não se sabe o mecanismo claro de formação desses novos ossos, mas o que se sabe é que um animal, por um episódio, por um período, ele sofre um aumento na vascularização. Então tem bastante vaso sanguíneo proliferado, principalmente na região dos membros, e esses vasos sanguíneos vão estimulando a produção de novos ossos, de novas espículas ósseas, que são partes pequenas de osso. Outras hipóteses envolvidas nisso também incluem a produção de hormônios, e esses hormônios possivelmente poderiam estimular a produção de novos ossos, mas nada está claro. Não se apegue tanto a essa parte, a essas hipóteses. O que você precisa saber é que a maioria dos animais que desenvolvem osteopatia hipertrófica, eles apresentam uma doença de base. E essa doença de base
envolve, na maioria das vezes, a cavidade torácica. Por exemplo, uma pneumonia. Essa doença está bem associada ao desenvolvimento, à formação de neoplasias, ou seja, câncer, neoplasia no pulmão e também na cavidade abdominal com uma menor frequência. Por exemplo, uma neoplasia no ovário ou nas adrenais. Mas as neoplasias são caracterizadas como os fatores primários principais para o desenvolvimento dessa condição. Raros casos acontecem em que o animal desenvolve a osteopatia hipertrófica sem apresentar nenhuma outra doença de base. E aí, nesses casos, a gente chama de osteopatia hipertrófica idiopática, que não tem uma causa plausível, uma causa esclarecida. Mas esses casos são muito raros. E eu expliquei isso para você por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai entrar em contato num animal que tem osteopatia hipertrófica, provavelmente são os sinais clínicos relacionados a ela. Uma vez diagnosticada e confirmada a osteopatia hipertrófica, é preciso que você investigue os órgãos internos, os órgãos da cavidade torácica e abdominal, justamente pelos motivos que eu te falei anteriormente. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa de por que é tão importante você saber sobre a origem da osteopatia hipertrófica é que, dependendo da causa de base, você consegue tratar esse animal. Por exemplo, se um animal que tem pneumonia ou algum granuloma na cavidade torácica, você descobre a causa, consegue tratar. E, consequentemente, como a osteopatia hipertrófica é secundária a essa causa de base, ela vai regredir. Sim, os animais regridem, eles se recuperam quando a gente remove a causa de base. Não é uma doença 100% letal, a não ser que seja um caso muito difícil de resolver. Por exemplo, uma neoplasia que já tem metástase ou alguma neoplasia que se desenvolve em um local, um órgão muito difícil de ser acessado. Aí, nesses casos, sim, não é possível, muitas vezes, a gente regredir o quadro. Mas, se você conseguir tratar a causa de base, a osteopatia hipertrófica vai regredir e os animais vão viver tranquilamente. Então, eu quero resumir para você o que é a osteopatia hipertrófica, o que a gente aprendeu até agora. Osteopatia hipertrófica é a formação de novos ossos menores, pequenos, em um osso principal. Lembre-se lá daquela árvore, do tronco e os ossos crescendo. Os principais ossos afetados são os ossos dos membros e, por isso, os sinais clínicos mais comuns que você vai observar nesses animais são decorrentes de alteração na locomoção, por causa da dor, muitas vezes. Claudicação, redução no movimento, eles tendem a ficar mais quietos, mais resguardados, aumento de volume desses membros, ou seja, inchaço dos membros, dor e anorexia por causa da dor, muitas vezes. É uma condição que surge principalmente a partir de uma causa de base, por isso que é importante investigar a causa de base, uma vez que o diagnóstico tenha sido feito, o diagnóstico de osteopatia hipertrófica. E a osteopatia hipertrófica é visualizada muito bem a partir da radiografia dos membros ou das áreas afetadas, dos ossos que estão afetados. Uma vez identificada a causa de base, se você conseguir tratar essa causa de base, a osteopatia hipertrófica também vai ser tratada junto e o animal vai regredir o quadro clínico e vai se curar. Agora me diz, você já conhecia essa doença? Já tinha ouvido falar sobre ela? Deixa aqui nos comentários se você nunca tinha ouvido falar sobre ela. Para quem quiser ler mais, para quem se interessou sobre isso, eu vou deixar alguns artigos científicos na descrição do vídeo e no comentário fixado abaixo desse vídeo. E se você tem alguma doença que acha que é muito difícil e que precisa de uma ajuda, um empurrãozinho para entendê-la, deixa aqui abaixo o nome da doença ou me mande uma mensagem no Instagram que eu faço um vídeo para o nosso quadro Descomplicando Doenças. Até a próxima!